Olá, mulheres. Vim aqui falar para vocês hoje que você nunca deve se desculpar por essas coisas que eu vou citar, mesmo que você ache que deva. Antes de eu trazer o tema aqui para vocês, quero te convidar carinhosamente para se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botão inscrever, você clica ali que você se inscreve no canal, isso fortalece o canal e expande o conteúdo. Ajuda o YouTube, impulsiona o YouTube a espalhar esse conteúdo para mais mulheres. Então eu conto com a sua inscrição, ok? Então vamos ao assunto de hoje. Nunca se desculpe por essas coisas que eu vou falar aqui para vocês, mesmo que você ache que deva. O ato de pedir desculpas, gente, não é um demérito para a pessoa, não é uma humilhação. Pelo contrário, quando nós realmente erramos, reconhecer o erro é um ato muito nobre. Mas quantas vezes nós pedimos desculpas por algo que nós não éramos culpadas, não estava por coisas onde nós não estávamos erradas, e a gente fica pedindo desculpa por essas coisas? Não sei, eu conheço pessoas assim, você também deve conhecer, pessoas assim que ficam pedindo desculpa o tempo todo, pede desculpa por tudo, pede desculpa até por abrir a boca para falar uma palavra, a pessoa está pedindo desculpa, como se ela tivesse o tempo todo te incomodando e aí toda hora ela tem que ficar pedindo desculpa. Frequentemente ela pede essas desculpas por coisas que não são culpa dela. E esse tipo de pessoa é descrita pela psicologia como alguém que tem assim, uma insegurança muito intensa. É uma pessoa que tem muito baixa autoestima e que tem um comportamento de desculpa compulsiva. É aquela compulsão de estar pedindo desculpa o tempo todo. E por que as pessoas fazem isso? Porque algumas pessoas, muitas pessoas fazem isso. Olha, elas fazem isso por um mecanismo de defesa. Para que esse mecanismo de defesa? Para evitar um desconforto social, por medo de serem rejeitadas, ou também isso pode ser sinal de que ela carrega uma culpa excessiva, irracional, por alguma coisa que está incomodando muito ela, e ela extravasa dessa maneira, pedindo desculpa por pequenas coisas onde ela não é culpada. Então, esse comportamento pode indicar uma grande necessidade de aprovação por parte da pessoa que faz isso, pode indicar também uma autocrítica exagerada ou uma tentativa de amortecer conflitos, né? de contornar conflitos. É como se fosse um comportamento de desculpas automático. Abriu a boca, tem que pedir desculpa, né? Então, agora, tem alguns casos, gente, que esse pedido de desculpa frequente, quando ele não é acompanhado de uma mudança de comportamento, isso pode ser um tipo de manipulação. Pode ser aquela pessoa que pede desculpas apenas para evitar as consequências dos seus erros e para continuar agindo da mesma forma, como sempre, né? Não tem mudança de comportamento. Então, o pedido de desculpa é só para ela seguir se comportando da mesma maneira. Mas eu quero trazer aqui para vocês algumas situações pelas quais você nunca deveria pedir desculpas, nem ficar com peso na consciência por causa dessas coisas, mesmo que você ache que deva, tá? Então, se conscientize disso. Esses vídeos aqui, o objetivo deles é de ampliar a sua consciência a respeito de você mesma, a respeito do mundo, da sua visão de mundo. Então, essas coisas que eu vou citar aqui agora são coisas pelas quais você nunca deve pedir desculpas e nem deve sentir peso na consciência por essas coisas. Primeiro, nunca se desculpe por perseguir os seus sonhos. Vai anotando aí no seu caderninho, viu? São 8 situações aqui que eu vou falar em que você não deve pedir desculpas. Então, a primeira é essa. Nunca se desculpe por perseguir os seus sonhos. Lutar para realizar os seus sonhos é o que te mantém motivada, é o que te mantém viva. E olha, mulher 50 mais, não existe limite de idade para você correr atrás dos seus objetivos. Nunca será tarde demais para você atingir seus sonhos e realizar seus desejos. São os nossos sonhos que nos moldam. Agora, se você se contentar com aquilo que você tem e nunca perseguir o que você deseja, você será uma candidata a ser eternamente infeliz. Então, nunca peça desculpa por correr atrás dos seus sonhos. Segunda coisa, nunca se desculpe por amar alguém. Comemore o fato de que você é capaz de amar.
Poucas pessoas são capazes de colocar o amor em primeiro lugar. Não importa quem é que você ama, ou se você é correspondida ou não. O fato de você amar é que importa. Isso é uma qualidade, isso é uma virtude. Não é um defeito, não é um erro pelo qual você tem que pedir desculpas. Terceira coisa pela qual você não deve pedir desculpa: nunca peça desculpas por dizer não. É uma grande dificuldade das mulheres saber dizer não, né? Mas você não tem que se desculpar por isso, você não tem que se justificar, você não tem que ficar dando explicações. Respeitar o seu próprio limite é um sinal de amor próprio. Se você não pode se dedicar 100% a alguma coisa, a alguma pessoa, algum relacionamento ou alguma situação, você não tem que pedir desculpas por isso. Você não tem que pedir desculpa por dizer não para essa pessoa, para esse relacionamento, para essa situação. Olha, a gente tem visto aí grandes influenciadores que têm enorme capacidade de dizer não. Dizem não, às vezes, quando eles são consultados sobre fazer propaganda de algum produto. Tem muitos influenciadores que não aceitam, por exemplo, fazer propaganda de bebida alcoólica, propaganda de cigarro. Eles dizem não com toda a convicção, que aquilo não bate com os valores deles, então eles não querem aparecer numa propaganda associando a imagem deles a uma coisa que danifica a vida das pessoas. Então nós precisamos aprender a dizer não e nunca nos desculparmos por dizer não. Quarta coisa pela qual você nunca deve se desculpar: nunca se desculpe por terminar um relacionamento que não lhe faz bem. Aqui eu estou falando de um modo geral. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um trabalho que está te fazendo mal, está te estressando, está te adoecendo. Acho que o único arrependimento que você deve ter nesse caso é de não ter terminado esse vínculo, esse relacionamento tóxico há mais tempo, né? Demorou. Reconhecer e compreender que um relacionamento estava te fazendo mal e interromper essa experiência, não é algo errado, não é algo pelo qual você deve sentir culpa. Pelo contrário, é algo pelo qual você deve se orgulhar, porque você teve coragem, você enfrentou. Celebre a sua coragem, porque tem muitas pessoas que não têm essa coragem e elas ficam presas em relacionamentos horríveis, tóxicos, em empregos adoecedores, em amizades sugadoras, por razões diversas, né? Cada um apresenta as suas razões. Então você foi muito inteligente de sair desse relacionamento tóxico, você deu uma lição de amor próprio. Abrir mão de um relacionamento tóxico não é algo para você sentir culpa, é algo para você sentir orgulho e sentir alívio, né? Tirou um peso dos seus ombros. Quinta coisa, para não pedir desculpas: nunca se desculpe por seguir seus valores. Seus valores de vida, seus princípios morais são a sua bússola, é aquilo que governa a sua vida, são aquelas coisas das quais você não abre mão de jeito nenhum. São esses valores que vão ditar aquilo com o qual você se identifica ou não. E geralmente os valores são aquelas coisas das quais a gente não abre mão, a gente não, são inegociáveis. Então, se para você uma ideia, uma situação, um emprego, um relacionamento, um curso, se aquilo não nutre os seus valores, se aquilo não está concordando com seus valores, não se sinta culpada por priorizar os seus valores e renunciar àquelas coisas que não nutrem os seus valores. É isso que a gente deve fazer. Se você tem os seus valores bem nítidos na sua mente e você se guia por eles como uma bússola, qualquer coisa que te apresentarem, qualquer proposta, qualquer ideia, qualquer sugestão que não nutra esses valores, deve ser recusada. Nunca negocie a defesa dos seus valores. Sexta coisa para não pedir desculpas: nunca se desculpe por gastar o seu dinheiro com você. Sabemos que se as compras forem compras sensatas, saudáveis, comedidas e sem compulsão, sem aquela
coisa de entrar em dívida, de comprar o que não precisa, e por prazer, por um prazer momentâneo, por uma compulsão, todo mundo sabe que realizar seus desejos, comprar aquelas coisas que vão te dar mais conforto, são bons ingredientes para você se agradar, para você se fazer feliz. O único cuidado é você ficar atenta para não se perder nessa sociedade consumista que nós vivemos, que querem que a gente esteja gastando e consumindo o tempo todo, né? A sociedade está pressionando a gente a sentir falta de coisas que, na verdade, a gente não precisa. Mas a publicidade, a propaganda, quer nos manipular no sentido de nos obrigar a comprar coisas que são do interesse da sociedade, da cultura, dos empresários, e não são interesse nosso. Então, nunca peça desculpas quando você estiver gastando dinheiro com você mesma, com as suas necessidades, com os seus desejos, com o seu conforto, com o seu bem-estar. Você precisa se tratar de maneira especial, e o dinheiro é útil para isso, tá? Sétima coisa para você não se desculpar. Nunca se desculpe por falar a verdade. Olha, tem muita gente que briga pela verdade, assim, da boca para fora, mas constantemente essa pessoa vive uma vida de mentira, uma vida de omissões, uma vida de inverdades. Então, é muito comum, quando você fala uma verdade, se essa verdade não agrada a outra pessoa, às vezes você é taxada, rotulada de rude, de mal educada, de insensível, às vezes, né? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Então, pessoas fortes, pessoas equilibradas, pessoas maduras, dizem a verdade, seja ela qual for, por mais dolorosa que possa parecer. Então, tenha um compromisso sério com a verdade, não abra mão da verdade. E não precisa se desculpar e ficar dando satisfação por estar falando a verdade. E oitava coisa, a última, pela qual você nunca deve pedir desculpas, é não se desculpar por tirar um tempo para você. Digamos assim, renunciar convites, renunciar a fazer outras coisas, porque você está priorizando passar um tempo com você. Amar a si mesma é um pré-requisito para você amar ao próximo. Para você se doar para outra pessoa, para você transbordar na vida de outra pessoa, você precisa estar bem, você precisa estar se cuidando, você precisa estar se amando. Se você não tiver amor por si, como você vai se doar? Como você vai amar o outro? Você não vai conseguir dar o seu melhor se você não estiver bem consigo mesma. Você vai estar ressentida, você vai estar sentindo que cuidar do outro é um peso, você vai estar magoada e às vezes até cuidando com má vontade. Então, primeiro, cuide de você, tire um tempo para você, se sinta bem, e quando você estiver com a sua bateria carregada, aí sim você terá a condição de se doar ao outro, cuidar e transbordar na vida do outro. Então, reservar um tempo para cuidar de si mesma é muito importante para você se abastecer, se nutrir e encontrar um bem-estar. A gente percebe que uma pessoa está de bem com a vida quando ela tem uma boa autoestima, e ela só consegue ter uma boa autoestima se ela tiver tempo para o autocuidado. Autocuidado e autoestima andam juntos. Não tem como separar essas duas coisas. Quem tem boa autoestima tem autocuidado. E quem reserva tempo para o autocuidado, naturalmente está alimentando a sua autoestima. Então, não peça desculpas nunca pelo fato de você ser sua prioridade e pelo fato de você ser a protagonista da sua própria vida, ok? O que você achou desse conteúdo? Você é daquelas pessoas que fica pedindo desculpa por tudo que acontece ao seu redor, por coisas que você é culpada e por erros que não são seus? Me conta aqui nos comentários qual a sua impressão sobre esse conteúdo de nunca pedir desculpas por essas coisas que eu trouxe aqui, ok? Terei prazer em ler e te dar um retorno. Tchau, tchau!